pede para que você comente sobre, primeiro, com a chegada do Nibiru, teremos 10 dias de breu total, viveremos 40 meses de penumbra e sem eletricidade? Comente sobre isso. Bem, o que existe sobre a vinda de um planeta intruso, que poderá ser Nibiru ou poderá ser outro, tem registros, naturalmente, fora dos meios oficiais, como a NASA. A NASA esconde de todos nós informações preciosas a respeito do que ocorre, naturalmente, no universo. A NASA é uma, digamos assim, um local de descoberta do mundo astronômico, mas ela é um instrumento governamental. A NASA é um instrumento governamental. Ela obedece o governo dos Estados Unidos. Diferença, por exemplo, da ESA, que é a europeia, e não é governamental, é de uma série de países que criaram radares para perceber. Nós temos um trabalho extraordinário de um físico chamado chileno, que todos nós conhecemos, que foi capaz de dizer, e ele previu, naturalmente, o terremoto de Vina del Mar, que matou 30 mil pessoas, Carlos Munhoz Ferrada. Ele informou há muito tempo, e os registros estão aí, quem quiser procure no YouTube, Carlos Munhoz Ferrada. Ele, com muita antecedência, por volta de 1945, por aí, 50, especificamente em 70, ele se pronunciou com maior intensidade, falando da aparição de um astro que não está presente na visibilidade de nos nossos observatórios. Os nossos observatórios varam o universo no sentido perpendicular, no sentido horizontal. Este astro viria no sentido perpendicular, de baixo para cima, já que os astros se movimentam de uma forma eclíptica, né? Os planetas giram em torno do Sol de uma forma eclíptica, e esse chamado astro viria de uma forma elíptica, portanto, só seria visível dentro de um certo momento captado por observatórios que possam capazes de vislumbrar o que acontece vinda do Polo Sul ou do Polo Norte. Aí nós nos perguntamos por que é que gastaram tantos recursos para montar observatórios em Atacama, no deserto do Chile. Até o Vaticano tem um observatório. Qual seria o objetivo de gastar bilhões de recursos? E qual seria o objetivo de um observatório religioso se encontrar nesse local? E tem a visão diferente da visão, por exemplo, dos observatórios normais, sonda Sorro 2, Sorro 3, né, da NASA. Qual seria o objetivo? Quando se sabe, e dizem os espíritos, que o Vaticano tem nos seus registros informações sobre a histórica presença de astros intrusos de outro tempo. E que, como todos os meios de comunicação, sendo também o Vaticano uma política de âmbito religioso, esconde, como escondeu ao longo do tempo, inclusive adulterando as verdades do Cristo Jesus nas suas culturas religiosas, a verdade que poderá vir. Emmanuel, juntamente com Chico Xavier, receberam em 1950, eu narrei aqui, numa das lives, a visita de um grupo vinda do Paraná, especificamente de Curitiba, e perguntaram a Chico que perguntasse a Emmanuel sobre as profecias de Ramatiz. Eu até vou fazer o seguinte, para tornar mais autêntica, numa outra oportunidade, eu vou relembrar para vocês a comunicação de Chico Emmanuel com esse grupo de Curitiba, onde ele dizia
que a ciência estava no seu processo evolutivo. E no seu devido tempo, a ciência haveria de contribuir mostrando tudo aquilo que poderia acontecer. E que nós deveríamos acreditar muito respeito às profecias de Ramatiz. Ora, Emmanuel poderia ter dito não. Não será possível a entrada de um astro intruso. Ele não disse isso. Ele pediu que aguardássemos o desenvolvimento da tecnologia terrestre, a fim de que fosse possível constatar pelos meios ópticos todas as informações necessárias da ciência à humanidade terrestre. Esse companheiro, Carlos Munhoz Ferrara, narra com muita propriedade. Astrônomos que fazem parte da chamada conspiração, e existem vários, desde os tempos, por exemplo, do estudo da civilização suméria, há registro dos astros intrusos. Edgar Armon, o comandante Edgar Armon, vice-presidente da Federação, e um dos fundadores da Federação Espírita de São Paulo, no tempo que o movimento espírita era autônomo, escreveu uma grande contribuição. Em um dos seus livros, Os Exilados da Capela, ele narra que o continente lemuriano desapareceu com a presença de um astro intruso e visita o sistema solar de acima de 28 mil anos. E, casualmente, a raça ariana está completando o término de sua jornada, completando, nesse momento do juízo final, exatamente 28 mil anos. E 28 mil anos nasceu a Lemúria, 28 mil Atlântida, e finalmente 28 mil a raça ariana. E completa 28 mil anos. Está, portanto, na sua fase final do fechamento de um ciclo. A evolução universal se processa assim. Eu, por exemplo, guardei muitas informações que os espíritos amigos me disseram para não revelar. Para revelar homeopaticamente. E nós estamos fazendo isto ao longo, principalmente, dos últimos 2 anos. E quando adentrou o ano de 2024, eu disse no primeiro programa aqui, revelações extraordinárias marcarão este ano de 2024. Diversas ocorrências confirmarão aquilo que João Evangelista, o vidente de Patmos, recebeu do Cristo Jesus e ofertou à humanidade de uma forma simbólica, repleta de chaves hermenêuticas, com os segredos dos antigos hebreus, dos doutos do conhecimento hebraico. Então, veja bem, a prudência, a cautela do ser inteligente, que não é indutivo, que é perceptivo, que não precisa sofrer para perceber que a dor existe, requer que tenha a prudência necessária para aguardar nas ocorrências da transição planetária uma série de acontecimentos. Porque, por exemplo, se a passagem desse astro intruso ocorrer no momento em que ele cruza entre o Sol e a Terra, nós poderíamos, dependendo do tamanho deste astro, termos uma escuridão por algum tempo, por alguns dias, por algumas noites. Se esse astro, por exemplo, trouxer no seu bojo, por ser uma estrutura pesada, com força magnética intensa, arrastar por onde passa detritos, vai trazer asteroides, vai trazer meteoritos, que virão em suas caudas. Saberemos no decorrer do tempo. É o que nós temos dito para os irmãos que nos perguntam das ocorrências da transição planetária. Nós dizemos que elas
Sem dúvida nenhuma acontecerão, porque na história das civilizações, da nossa mesmo, toda vez que houve mudança de um sítio para o outro, ocorreram fenômenos extraordinários. Porque para que a civilização seja nova, o mundo tem que ser novo. Esse mundo está gasto, utilizado muito mal pela civilização humana, precisa ter um novo mundo, com novos recursos, para uma civilização mais amorosa viver aqui e desenvolver na tecnologia seus padrões de amor, de fraternidade, seus padrões de luz. Então, o que nós queremos dizer é que é possível, sim. Mas muito mais importante que tudo isto é que nós saibamos aproveitar esse decisivo momento que somos chamados por Jesus para nos melhorarmos, para podermos estar à direita. Porque quando acontecerem os fenômenos, o ser que não acredita em nada, o incrédulo, o que está dormindo, o que está aceitando o predeterminismo dos espíritos, dos arcontes, que estão aceitando os espíritos irresignados comandando as suas vidas, vão sofrer um choque profundo. E quando se diz no Evangelho, e ele correrá e a porta não vai se abrir, e não haverá mais, quando chegar esses momentos, não haverá mais porta para se abrir. Quem não conseguir encontrar o caminho da luz espiritual vai ficar à sua própria sorte. E podem ter certeza, será de imenso pavor. E eu não estou assustando, que susto não resolve nada. Javé tentou impor pelo susto, pelo apego, pelo medo, a sequência de sua programação infeliz. E Jesus não. O conhecimento dizendo: aquele que está comigo será salvo. Aquele que está com ele haverá de ser liberto. Aquele que está com Jesus, com certeza, estará completamente assistido por ele e por seus espíritos iluminados. Bom, tem uma pergunta da Tereza que ela está ligada a essa do Manuel Silva. Ela pergunta o quanto estamos perto da chegada desse astro intruso, porque já falamos sobre isso há anos e, no meu ponto de vista, a humanidade está indo de mal a pior. Veja bem, eu vou voltar a dizer, se esse astro vier, se for esse o tempo, porque esse astro intruso já nos visitou inúmeras vezes, a civilização terrestre tem nos seus registros, e no mundo espiritual existem os registros da entrada desse astro, trazendo uma modificação, porque ele vai modificar muitas coisas. Bom, agora, se vai ser agora ou não, é outro problema. Só o que nós temos que observar é que a visibilidade, digamos, dos observatórios, é no sentido assim, ó. Assim, reto. E esse astro, porque os planetas estão numa forma eclíptica, assim, em torno do Sol. Fazem a volta. Vamos aqui tentar fazer eu não sou bom de desenho, mas vamos tentar fazer isso aqui assim. Os astros andam assim. Vê se conseguem ver. De uma forma eclíptica. Esse astro está vindo assim. De uma forma elíptica. Então, os observatórios varrem aqui assim, ó. Mas não varrem aqui assim. Então, a grande pergunta é se o observatório de Atacama, que ninguém fala, que não é como o C2, C3 das sondas da NASA, e ninguém fala nada do que ele vê, e observatórios, digamos, não oficiais, daqueles que são chamados, não oficiais, portanto, eles falam que ele está presente vindo de uma forma perpendicular. Então, a verdade, o que importa? O que importa é que a vinda dele, agora ou daqui a um pouco, mais de tempo, o mais importante de tudo isto é o tempo que chegou. E a vinda de Jesus, porque ele precisa colocar ordem na casa. Ele tem que aparecer para a humanidade, que será escolhida, redimida, para mostrar um novo caminho de uma nova raça, um novo tempo. Porque as coisas vão mudar muito.
essa civilização que está acostumada a vantagens efêmeras, ela não vai ter essas vantagens efêmeras. Ela vai aprender a amar, a participar do todo, não de uma forma egoística nem isolada. Ela terá que participar contribuindo com a civilização em que vive através do gesto de amor. Não haverá fome, não haverá mais a necessidade de frio, de falta de agasalho. Nós trabalharemos juntos pela construção de um mundo melhor.